Mateus capítulo de número 27, versículo de número 50. Mateus 27, 50. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, pois, da sua ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Podemos nos sentar? Meus irmãos, esse texto é um texto que fala muito, é um texto muito poderoso, porque é um texto que fala sobre cruz, é um texto que fala sobre morte, é um texto que fala sobre um poder que, ainda que passemos uma vida estudando sobre cruz, sobre morte, sobre o que aconteceu naquele dia, dificilmente nós conseguiremos entender tudo aquilo que aconteceu naquele dia. E eu tenho como título dessa palavra: o véu foi rasgado. E de que véu é esse? Que cortina é essa? Desde que o pecado entrou no mundo, lá em Adão, lá no começo, lá no Gênesis, o homem ele sofreu um declínio, o homem ele sofreu perdas, e ele foi atingido dentro da sua natureza. Desde então, a humanidade caiu no pecado, o pecado original dentro do ser humano. A partir do momento daquele fruto foi ingerido e que eles tomaram consciência do que era bom e mal, eles perceberam a nudez um do outro, eles se envergonharam e eles romperam com algo muito importante naquele dia: relacionamento. Eles romperam um relacionamento com Deus. Eles tiveram pela primeira vez medo de se aproximar de Deus. A palavra nos diz que Deus, o próprio Deus, visitava Adão e Eva toda virada do dia, e eles tinham comunhão. Nosso Deus é um Deus de comunhão, nosso Deus é um Deus de relacionamento. E a Bíblia relata que Adão e Eva, eles perdem, dentre tantas coisas, o relacionamento com Deus. Eles perdem aquela amizade, eles perdem o relacionamento de estar sempre próximo ao Senhor, de ouvir o Senhor, de receber do Senhor todos os dias. E o pecado que entrou em Adão, ele veio trazendo sérios danos nos nossos relacionamentos. Na história, se você pegar de Gênesis até o início dos evangelhos ali em Mateus, você vai ver o homem, todos os homens sendo levantados por Deus e todos eles falhando na sua missão. Os homens a qual Deus levantou, os homens a quem Deus deu poder, os profetas, eles se levantam, mas logo também caem. Ou eles ministram da parte do Senhor, e a ministração a qual saiu não surte o efeito que deveria.
E Deus levanta profetas, Deus levanta juízes, Deus levanta um povo para poder cuidar. Deus levanta líderes para poder cuidar de um povo. E o pecado foi trazendo esses problemas. O pecado fez uma coisa que traz um mal muito grande até hoje. O pecado, ele trouxe separação entre o homem e Deus. Isaías relata que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar, que os ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o clamor do povo, e que os olhos do Senhor estão para o seu povo. Mas o pecado, a transgressão desse povo, então faz separação entre o homem e Deus. E o pecado trouxe um abismo entre aquilo que Deus queria que nós fôssemos, para aquilo que o homem foi fazendo. E a maldade foi crescendo. Deus chegou até fazer um reset com um dilúvio e começar um novo povo. Mas ainda assim, o pecado original, esse mal que está dentro de nós, essa inclinação para aquilo que é errado, que está arraigado dentro do nosso coração, que se você viveu ou vive próximo a criança, por mais bonitinha que seja, por mais linda que seja, e fofinha, e amorosa às vezes, certos momentos você vai ver ele levantar a mão para bater, ele morder um amiguinho, brigarem por conta de um brinquedo, às vezes esbravejar, se irá com o pai, se irá com a mãe. E às vezes nós perguntamos, de onde ele aprendeu isso? Ele não vê isso aqui em casa. Por que essa criança faz isso? Porque o pecado já está dentro da criança. É dele, é da natureza dele. Ele não nasce uma tábua branca que vai sendo condicionado segundo o ambiente que ele vive. Ele já nasce com a raiz do pecado dentro dele. A Bíblia diz no livro de Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E essa separação, a separação que fez o pecado de nós e Deus, Deus na sua eterna, na sua grande misericórdia, Ele veio nos resgatar. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus levanta um homem chamado Moisés, para livrar e para responder os pedidos de oração do seu povo, o povo hebreu, que estava cativo no Egito. E Deus levanta Moisés, e Moisés começa a dar um monte de desculpas para o Senhor. Senhor, eu não sei falar direito, eu sou gago, eu sou velho. E para todos os questionamentos de Moisés, o Senhor foi lhe dando uma graça. Para todos os questionamentos que Moisés fez, Deus foi lhe ajudando. Colocou Arão como seu profeta. Já que você tem dificuldade, para que você fale, eu coloco Arão como seu profeta, para que ele fale ao povo. Deus foi levantando os ajudadores, pessoas que deram instruções a Moisés. Deus foi levantando Moisés como um líder do povo hebreu. Nós conhecemos muito bem as pragas que vieram sobre o Egito, segundo a liderança de Moisés. Nós conhecemos muito bem os milagres que aconteceram em toda a passagem do Egito. Deus havia programado um tempo pequeno para que eles saíssem e chegassem na terra prometida. Mas a rebeldia do povo, mas o não ouvir as instruções do Senhor, fez com que eles passassem muito mais tempo, 40 anos. Estudiosos dizem que eles rodaram ali geograficamente bastante em círculos para poder chegar. E
Quer um povo que viveu mais milagre do que esse povo? Quer um povo que via a roupa crescer junto com o corpo? Um povo que sentia fome e caía a comida do céu? Um povo que sentia sede e saía a água da rocha? Que precisava de sombra e chegava a sombra para o povo? Um povo que viveu tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, sendo operante no meio do povo. E ainda assim, foi um povo de dura serviço. Ainda assim, foi um povo que deu muito trabalho. Ainda assim, foi um povo que foi rebelde, que adorou a falsos deuses. Foi um povo que Deus reprovou. Foi um povo que Deus deixou passar pelo deserto, aprumando, acertando, alinhando esse povo. E nós conhecemos vários milagres que aconteceu ali no Egito, quando eles passavam para Canaã. E olha só, viver milagre de Deus não quer dizer que você está sendo aprovado por Ele. Pode ser que você passe por vários milagres. Pode ser que você veja um movimento acontecendo, vários milagres. Mas isso não quer dizer que o corpo deles não se deitariam no deserto. E entre tantos milagres que aconteceram ali no Egito, Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E além de ter passado ali os mandamentos, além de ter passado ali as suas leis, Ele também deu uma ordenança a Moisés. Ele pediu para que Moisés liderasse o povo e que eles construíssem um tabernáculo. Porque Deus queria relacionamento com o povo. Deus chamava o povo naquele momento para que se relacionasse com Ele. Então, nas ordens de Deus para Moisés, Deus deu para ele qual matéria que ele usaria para poder criar o tabernáculo, qual que era, como que eles iriam construir, o tamanho, as espessuras, a largura, o material. Deus deu toda a direção de como deveria ser criado o tabernáculo. E Moisés seguiu, e ele construiu. E o tabernáculo era um lugar onde Deus estava chamando o seu povo para relacionamento. Deus estava chamando o seu povo para si, para perto, porque Ele queria se relacionar. E o tabernáculo, as ordens de Deus era que eles fossem divididos em algumas partes. O primeiro lugar chamava-se átrio, que é um lugar onde as pessoas ficavam. Um pouco mais à frente ficava o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam. E por um véu, por uma cortina, se chegava no Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança e a nuvem da glória de Deus pousada sobre a Arca da Aliança. O lugar onde tinha o céu na terra, dentro do tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, a presença de Deus vivo estava naquele lugar, com poder, com glória. Mas a palavra diz que ali existia um véu, e que as pessoas que estavam de fora, eles não viam o que tinha ali dentro. Dentre os sacerdotes que estavam no lugar santo, tinha-se um que se chamava o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele era o único que ele entrava dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, expiado de todo o seu pecado, para que ele pudesse entrar e fazer sacrifício, e trazer sacrifícios, e pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. E aí então, uma vez por ano, eles iam e eles ofertavam ao Senhor, eles faziam seus sacrifícios.
e Deus fazia expiação, e Deus perdoava o pecado do povo. Agora, eu vou contar um pouco de história, tá? Isso não está na Bíblia. Alguns historiadores, eu tirei essa de Flávio Josefo, História dos Hebreus, ele diz que o sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos amarrado por uma corda. Caso o sacerdote estivesse em pecado, caso o sacerdote suasse, em um sentido de esforço humano, ele seria consumido e morto no local. E também a história diz que eles tinham alguns sinos, nós não sabemos a comprovação dessa história, mas é interessante, porque diz que até um sino na borda das suas vestes tinha, para que o pessoal que estivesse fora desse véu, ficasse sabendo que quando ele andasse faria barulho, e então ele está vivo. Parou de fazer por um tempo, eles já puxavam a corda, o sumo sacerdote está morto. Para você ver quão restrito era poder entrar nesse lugar do Santo dos Santos. O quão restrito era você poder se achegar a Deus no lugar mais maravilhoso que podia ter. Imagina que o tabernáculo, no lugar em que ele se montava, no lugar que se colocava o tabernáculo, no Santo dos Santos, era o céu tocando na terra. Era o lugar mais próximo que você podia chegar de Deus. Era o lugar mais lindo, mais soberano, o Santo dos Santos. E imagina que depois de tantos milagres, depois de tanto ver o poder de Deus, depois de tanto ver teofania, Deus se apresentar de diversas formas, e o povo ainda endureceu o seu coração, e tinham ali várias regras, dentro do Santo dos Santos, do Santo e do átrio. E aí, a gente entra agora no texto que nós lemos em Mateus. A Bíblia diz, lá no versículo 50, diz assim: Jesus, bradando em alta voz, entregou o seu espírito. Ele morreu. E eis que, nesse momento, esse véu lá do templo, que agora não era mais um tabernáculo, mas era o véu do templo, que não era mais o tabernáculo, acontecia porque eles estavam andando e montavam aquilo e participavam daquilo, mas depois no templo era um local fixo. E aí o lugar de todo hebreu adorar era dentro do templo, era fazendo os seus rituais ali no templo, servindo a Deus no templo. E quando Cristo morre e entrega o seu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Não de baixo para cima, como se um homem tivesse indo lá e rasgado, mas de cima a baixo, o próprio Deus rasgando as vestes do templo e dizendo: está consumado. Agora não tem mais o lugar do Santo dos Santos, nem o lugar santo e nem o átrio. Agora todos os lugares são contaminados com a glória de Deus. Agora todos os lugares recebem a presença de Deus. Na morte de Cristo, quando o véu se rasga de alto a baixo, a terra acontece um terremoto, uns tremores, fenderam-se rochas, abriram fendas no meio dela. A Bíblia diz no verso 52 que os sepulcros se abriram e os santos que já estavam mortos, eles ressuscitaram, e eles entraram em Jerusalém, e muitas pessoas o viram. E então, o centurião, que eram as pessoas que estavam ali cuidando de Jesus, eles olharam um para o outro, e eles vendo o terremoto, as coisas que haviam acontecido ali naquele momento,
de que um olha para o outro ali e fala: cara, esse homem, ele veio pregando arrependimento, amor. Esse homem que ele veio trazendo, curando pessoas, fazendo milagres, nós acompanhamos, nós vimos o seu martírio. De que eles olham um para o outro, coçam a cabeça. E até na morte de Cristo, Cristo vem reconciliando pessoas consigo mesmo. Porque a Bíblia diz que no mesmo momento, eles viram um para o outro e falam: esse homem é o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Eles reconhecem o senhorio de Jesus até na sua morte. E Cristo, verdadeiramente, era o Filho de Deus. Agora, com o véu do templo sendo rasgado, nós não somos mais a pessoa que leva um cordeiro, um carneiro, um bode para ser oferecido pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Agora, Cristo naquela cruz, ele se fez cordeiro, e ele morreu como sacrifício perfeito. Nós não temos mais que renovar os nossos votos uma vez por ano. Deixa eu ir mais uma vez, chegou no ano do Yom Kippur, deixa eu ir lá, deixa eu me renovar, deixa eu pedir perdão de novo, deixa eu fazer outro holocausto, deixa eu fazer outro sacrifício, para eu ser perdoado pelos meus pecados. Não, agora, o sacrifício perfeito, aquele que não tem mancha, aquele que não tem nenhum tipo de erro, ele mesmo se deu por nós. E aí, a expiação perfeita acontece agora. E agora, nós não precisamos mais chegar até o sumo sacerdote humano, homem, para dizer: leve esse sacrifício por mim, para que Deus o possa ouvir, e então perdoar aquilo que eu fiz de errado, então perdoar a maldade do meu coração. Mas agora a Bíblia diz que nós somos um reinado de sacerdotes. Você é um sacerdote. Você ministra diante de Cristo e da igreja. Agora, nós temos livre acesso, porque quando o véu se rasga, agora, a nuvem da glória de Deus, ele não fica mais parado no Santo dos Santos, mas agora ela invade todo ser. A Bíblia diz, existe uma profecia no livro de Joel, que diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então, nós não temos mais atravessadores, nós temos agora o sumo sacerdote, que é Jesus. Nós temos agora o sacerdote em perfeição, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que se entregou de forma perfeita. E aí nós temos acesso a essa graça. E agora nós temos acesso ao Senhor. Acesso àquela oração que a gente não precisa mais falar: o irmão, ora por mim. O irmão, leve a Deus isso por mim. Porque Deus te constituiu como um sacerdote. Você tem liberdade de erguer as suas mãos como uma oferta movida na frente do templo. Você tem liberdade de erguer a sua voz e clamar ao Senhor, e no mesmo momento o Senhor ouvir o seu clamor, e no mesmo momento o Senhor responder aquilo que bate dentro do seu coração, porque agora Ele constituiu você como um sacerdote. Isso é lindo. Não mais separados de Deus, não mais separados por um véu, não mais separados por mancha de vermos como vemos em espelho embaçado num bronze, mas tendo a certeza de vendo a beleza da sua santidade face a face.
Apocalipse capítulo 22, versículo 4 diz que então um dia, quando estivermos frente a Ele, nós o veremos como Ele é. Então nós seremos apresentados a Ele. Mas enquanto isso, meu irmão, enquanto isso, minha irmã, o seu problema, a sua dificuldade, as dificuldades que você, que eu tenho, nós podemos chegar com confiança diante do trono de Deus, porque nesse lugar nós acharemos graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Aleluia. Agora, por um novo e vivo caminho. Agora, por um caminho não mais feito de mensagens que levariam à frente aquilo que poderia ser. Não vendo por vidro embaçado, mas tendo a clareza, olhando e tendo a certeza de que agora Cristo, nosso sumo sacerdote, foi imolado por nós. E lá naquela cruz, Ele venceu. A sua morte trouxe vida. O castigo que nos traz paz foi colocado sobre os ombros dele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Querido, essa noite, você tem acesso a tudo aquilo que foi restrito um dia. Essa noite você tem acesso à glória de Deus. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Você tem acesso a tudo aquilo que um dia foi restrito por um véu. Você tem acesso a tudo aquilo que não foi entregue como foi entregue para nós. Nós fomos constituídos como, obrigado meu amor, como sacerdotes. E por sermos sacerdotes, temos a liberdade de poder chegar diante do Senhor e chamá-lo de Abba, meu paizinho. Sabe aquele filho mimado que fala, eu vou contar para o pai? Nós temos essa liberdade com Deus. E se na sua visão, Deus é um homem bravo, nervoso, que o tempo todo quer destruir todo mundo, muda isso, meu querido. Porque Ele é Pai. Porque Deus é amor. Porque o plano de reconciliação de Cristo, do Pai com a igreja, envolveu por amor a morte do seu Filho. E então, nós temos acesso pelo seu Espírito. Nós temos como chegar no Santo dos Santos. Inclusive tem um louvor que diz, né, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Que quando você entra,
quando você tem acesso a essa glória, isso te consome, que você nunca mais é o mesmo. Você pode passar por momentos de dificuldade, de rebeldia, e até dizer, eu vou embora. Mas você sabe aonde você pisou. Você sabe que o poder de Deus já te envolveu. Você sabe que a glória de Deus já veio até você. Você já foi tocado por esse amor. E se você já foi tocado por esse amor, você sabe que é o melhor lugar para se estar. Você sabe que é o melhor lugar para que você possa chorar as suas mazelas. E que essa graça de Deus, de podermos nos achegar a Ele, que essa graça de Deus de podermos estar juntinho do Pai, com o coração amalgamado. Tem um salmo de Davi, que ele fala, Senhor, seja a sombra à minha direita. Ele trata Deus como a sombra. Eu vou e Ele vem comigo. Eu ando e Ele está junto comigo. E eles não tinham esse acesso. E você, eu, a igreja de Cristo hoje, tem acesso aos lugares celestiais. Volta comigo um pouquinho no capítulo 4 de Hebreus. Vamos ler o capítulo 4 do verso 16. Vamos ler o versículo 14 antes. 14, 15 e 16. Diz assim: sabemos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as nossas enfermidades e as nossas dores, porém que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém permaneceu-se sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele em tudo foi tentado. Por isso ele sabe a sua dor. Por isso ele sabe a sua dificuldade. E por ter vencido, é que ele é digno. O cristianismo, ele é a única religião que nada é pelo seu mérito. Se você for pesquisar todas as religiões, o kardecismo, o candomblé, todos eles vão dizer, você tem que evoluir, você tem que ser bom, você tem que ser legal, você tem que fazer isso para que você evolua e seja algo melhor. Você tem que ser bom, você tem que fazer caridade, você tem que... Faz. O cristianismo é o único que quando a igreja se reúne e faz, a igreja fala, não vem de nós, foi Ele em nós. O cristianismo é o único que diz, não é porque eu sou bom, é porque Ele dentro de mim realiza feitos incríveis. O cristianismo é o único que não pede, você tem que ser muito bom para você vir aqui servir. Você tem que seguir sendo bom, não. Porque a glória é tributada ao Pai. Porque o intermédio pelo qual estamos feitos é tributado inteiro ao Filho. E o poder a qual nós realizamos as obras é o Espírito Santo. E é por isso que nós podemos chegar com confiança, porque não depende de nós, depende dEle. Depende daquilo que Ele fez por nós. E essa mensagem, irmãos, eu queria que vocês
ruminassem ela. Fica com ela moendo no seu coração. Você pode chegar diante de Deus com confiança. Cristo sabe aquilo que nós passamos, as nossas dificuldades, os nossos pensamentos. E Ele é bom. Amém? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos, Senhor, aqui a Tua palavra, Deus. Deus, nós sentimos, Senhor, a grandeza que é nós sermos recebidos pelo Senhor, meu Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor com as Suas mãos, o Senhor rasgou aquele véu. O Senhor nos deu livre acesso ao Seu reino, ao Seu trono, à Sua graça. Por isso, Senhor, nós ficamos alegres, Deus, porque nós não precisamos voltar e refazer os sacrifícios e implorar e ver de longe e ver embaçado, mas nós podemos, Senhor, chegar com confiança diante do Seu trono. Nós podemos pisar no Santo dos Santos, nós podemos ser convencidos pelo Seu Espírito. A Deus, nos desperta, Senhor, essa noite. Coloca, Senhor, nos faça entender, nos ajude a entender o que é um sacerdote ministrando diante do Seu Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a liberdade de estar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a liberdade de poder receber do Senhor essa graça de tocar naquilo que é o Santo dos Santos. E é o que eu te peço, Deus. Tira do nosso coração toda sombra, toda variedade, toda dúvida. E coloca, Senhor, um coração confiante, que cresça a nossa fé. Para que a gente, Senhor, se nunca pisamos nesse lugar, nos leve hoje a experimentar o Santo dos Santos. Desce o céu aqui, Jesus. Toma teu povo, a tua igreja, e glorifica o Seu nome para Ti mesmo, em nome de Jesus.